Mateus capítulo 5, eu creio que vocês já estão com ela aberta aí, e hoje nós vamos ter um texto dos versículos 38 a 42, versos 38 a 42. Vamos fazer primeiro a leitura, então, dessa palavra santa do Senhor, que diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, nesses versículos 38 a 42, irmãos, nós encontramos aqui a quinta ilustração apresentada por Jesus acerca de como a sua própria interpretação da lei, ela contrastava com a dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus tinham uma interpretação para a lei, mas a interpretação de Jesus, ela vem trazendo um contraste com essa interpretação dos escribas e fariseus. Para nós entendermos melhor a interpretação dada por Jesus e também o ensino dos escribas e dos fariseus, nós talvez precisamos voltar novamente, como o pastor Góes também, que esteve dando estudo, voltou lá para o Antigo Testamento e lermos este texto que é apresentado e talvez fazemos um breve exame, um breve relato desse texto. Então eu gostaria que vocês abrissem comigo, são 3 textos que falam sobre essa lei mosaica, mas nós vamos ler o texto de Deuteronômio 19, abra lá comigo, Deuteronômio 19, versos 14 a 21. Deuteronômio 19, 14 a 21, diz assim, eu vou ler aqui rapidamente: não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhes-ei como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Esse texto nós não vamos dar este texto, irmão, mas ele traz o norte para nós entendermos um pouco o porquê, né, desta interpretação tão diferenciada de escribas e fariseus da interpretação dada por Jesus. A primeira pergunta é: qual o motivo pelo qual essa lei ou preceito foi dado ao povo de Israel? Qual foi o motivo de Deus colocar no coração de Moisés, falar para Moisés a respeito desta lei para dar ao povo de Israel? O principal motivo ou intuito desta lei, deste preceito mosaico, na verdade, era o de controlar os excessos
Não era a questão de pagar mal por mal, mas era apenas de controlar os excessos. Tanto que, no versículo 20, ele diz: para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. É para que não houvesse, na verdade, injustiça. Então, o objetivo dessa lei era uma forma de regular uma causa tratada, trazer equilíbrio a uma causa tratada. Não era um espírito vingativo. Idêntico princípio também se aplica aos outros, ouviste que foi dito com respeito ao divórcio, ao adultério e às falsas testemunhas, que já foram tratados aqui. O princípio é o mesmo. Era para que não houvesse desigualdade na questão da justiça que seria feita. Não houvesse desequilíbrio. E, neste caso em particular, a lei tinha por fim, na verdade, controlar a ira, a violência e a vingança. Este era o objetivo da lei mosaica. Por que então que o povo precisava de leis e preceitos? Por que uma nação precisa de leis e preceitos? Por que uma igreja precisa de documentos? Por que uma igreja precisa de leis? Nós temos uma forma de leis aqui. Nós temos o nosso estatuto e nós temos o nosso regimento interno. Não é verdade? São, de certa forma, leis para nós, para trazer harmonia. Este é o objetivo, para trazer equilíbrio, equidade, para que nós saibamos de fato quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Irmãos, um lar desajustado, ele traz muita confusão naquele lar. O próprio lar, ele precisa de leis, precisa de preceitos, ele precisa de harmonia. Ele precisa que os papéis que são feitos no lar, cada um tem o seu papel, sejam feitos com toda segurança e confiança um no outro. Esse era o objetivo da lei. Era para que houvesse de fato este equilíbrio, harmonia no povo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre lei, principalmente trazendo um pouco assim para a gente, né, para nós, para o nosso país. Então o povo precisava saber dos seus limites, dos seus direitos e dos seus deveres. E outra coisa, havia anciãos, como nós lemos no texto, devia se apresentar a pessoa diante do sacerdote e diante dos juízes, anciãos que haveriam de julgar a causa. A gente sabe bem o que é isso, a questão de ter limites na nossa vida, de ter equilíbrio na nossa vida. Sabemos muito bem o que é isso. Porque, irmãos, quando alguém comete algum mal contra nós, quando alguém intenta alguma ofensa contra nós e essa ofensa é feita contra nós, a primeira coisa que nós pensamos em que é, sinceramente, lá no nosso coração, é revidar. Essa natureza que está ainda dentro de nós, essa natureza velha, humana, terrena, diabólica, é essa natureza que muitas vezes nos faz, numa ofensa, revidar. Por isso que nós precisamos de leis que norteiem a nossa vida. Por isso que nós precisamos de leis. O revide faz parte, irmão, desse nosso instinto natural. O pastor Paulo já citou mais 2 vezes a questão das crianças, né? Desde cedo, meu, né? Não dou, não quero, não faço. A criança faz isso com naturalidade. Nós ainda conseguimos conter um pouco, mas lá no nosso interior, o nosso instinto é realmente revidar. Te pego na próxima, não te preocupa. O nosso instinto é esse.
e o povo precisava de leis que viessem a conter esse instinto. O objetivo da lei não era que, se alguém fizesse o mal com a sua mão, aquele lá tivesse a mão cortada. Não era esse. O objetivo da lei era para que eles fossem contidos no seu ímpeto de fazer o mal. Esse era o objetivo da lei. Para nós, às vezes, basta uma pequena ofensa para que a pessoa ofendida procure um meio de se vingar. E muitas vezes, irmão, trazendo danos físicos, porque agora a lei brasileira cobre, dá essa cobertura ao brasileiro sobre ofensas, não somente físicas, mas ofensas morais, quando chamam danos morais, às vezes até através de palavras. É para conter esse ímpeto, esse instinto maligno que um dia se instalou no nosso coração. E ainda não estamos livres totalmente dele, ainda não estamos livres. Portanto, então, a finalidade dessa lei mosaica era de controlar e reduzir esse instinto, essa tendência humana para fazer o mal, Para quê? Para que houvesse, então, uma certa ordem no meio do povo. Irmãos, um país sem lei é um país derrotado, é um país acabado. Uma instituição sem lei é uma instituição fadada ao fracasso. Um lar sem limites é um lar também fadado ao fracasso. Nós como pais, nós como mães, como filhos, nós precisamos também de leis no nosso lar. Precisamos saber os nossos limites que são impostos a todos nós, O que dizia a lei então? Se um homem vier a cegar o outro, ele não deveria ser morto por esse motivo. Antes seria olho por olho e dente por dente. Então a vítima só tinha o direito de exigir que o ofensor perdesse o olho ou o dente. Ela não tinha o direito de tirar a vida daquela pessoa. Não tinha o direito. Esse era o objetivo da lei. Então, muitas vezes, irmãos, o nosso direito, ele vai muito além do que é estabelecido. Muitas vezes. Se você fizer, talvez, se nós fizermos, uma pesquisa aí, neste ano mesmo, de quantas pessoas foram mortas, porque talvez fizeram alguma coisa ao seu semelhante, esse seu semelhante foi além do que era estabelecido a seu favor, nós vamos ver um número talvez bem alto mesmo, de pessoas que se vingaram a ponto de matar o outro, matar o seu semelhante. Então, o castigo sempre era equivalente à ofensa, mas sem excedê-la, sem passar dos limites. Então, a dificuldade dos fariseus e dos escribas era justamente entender que esse ensino se destinava exclusivamente aos juízes. Era eles que lidavam com essas situações. Eles que julgavam as causas, mas fariseus e escribas, como legalistas que eles eram, eles consideravam como direito e dever seu fazer da mesma forma com o seu semelhante. Eles trouxeram esse juízo para si mesmos. Executar olho por olho, dente por dente. Para eles tratava-se de um direito sobre o qual deveriam insistir, do que algo que servia para restringir os excessos. Então eles insistiam nisso do que apenas
algo que serviria para restringir excessos feitos pelo povo, pelo seu semelhante. Na verdade, uma manifestação de uma atitude egoísta deles, uma atitude própria do egoísmo do ser humano. Vocês lembram bem aquela situação em que eles trouxeram para Jesus aquela mulher pecadora? Lembram? Aquele texto? Acho que eu até anotei, em João capítulo 8. O que é que eles trouxeram para Jesus? Mestre, essa mulher foi pega em adultério, e pela lei ela deve ser o quê? Morta. E qual era a forma? Apedrejamento. Jesus continua a escrever ali na terra, né? E mestres insistem, essa mulher deve ser morta. Queriam pegar Jesus então em alguma, sei lá, olha, o mestre também mandou apedrejar. E Jesus se volta para ele e diz: olha, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Interessante essa forma deles de exigir um cumprimento de algo que eles não eram capazes também de cumprir. Não eram capazes. E o ensinamento que Jesus traz é um ensinamento que contrasta com esse legalismo dos escribas e dos fariseus. Então vamos ver aqui alguns princípios que Jesus traz então nessa confrontação, nesse contraste aos fariseus. E o primeiro princípio é que o ensino de Jesus, ele não se destina, primeiramente, quando ele diz, no versículo 39, eu, porém, vos digo. 38 diz, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Já ouvimos alguma coisa sobre isso. No 39, ele diz, eu, porém, vos digo. Irmãos, se tinha alguém que podia trazer um ensino diferenciado, porque esse alguém era alguém diferenciado, era alguém que se destacava não somente pelos seus ensinos, mas pela sua forma de agir, não pela sua doutrina, mas pelas suas ações, pelas suas atitudes. Esse alguém era Jesus. Esse alguém era Jesus. Nenhum rabino da época, nenhum mestre da lei poderia chegar a este ensino de Jesus. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então, esse primeiro princípio, Jesus está dizendo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A primeira coisa, primeiro princípio, é que este ensino, irmãos, ele não se destina a pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Esse ensino, esse princípio de Jesus, ele não é para nações, para o mundo. Esse princípio, esse ensino de Jesus é para aqueles que já nasceram de novo. É para os novos cristãos na fé. É para aqueles que têm a sua fé embasada, alicerçada na pessoa de Jesus. Este ensino é para eles. Nós já vimos lá no início do Sermão do Monte a quem Jesus se dirigiu. Dirigindo-se ele aos seus discípulos, foi a eles que ele se dirigiu. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está falando aqui para os seus discípulos. Ele está falando para nós, ele está falando para mim, ele está falando para você. Esse não é um princípio regulador no mundo inteiro. Irmãos, essa lei poderia estar em alguma nação, ela não seria cumprida. Por que ela não seria cumprida? Porque o homem natural não tem condições de cumprir essa lei. Se o Espírito Santo de Deus não habitar no seu coração, não estiver no seu coração, é impossível o homem natural cumprir essa lei. Porque ele cogita das coisas
naturais. Ele cogita das coisas do mundo, ele não cogita das coisas de Deus. Pessoas que ainda não nasceram de novo e, portanto, não têm o Espírito Santo de Deus, não têm condições de ter esse princípio na sua vida. Em segundo lugar, esse ensino diz respeito ao crente na sua individualidade. Irmãos, esse texto aqui foi colocado e todos nós já lemos outras vezes, já ouvimos outros sermões, já estudamos esse texto. Mas sabe o que acontece? Nem todos aqui agem em conjunto, em grupos, com respeito ao texto. Agem na sua individualidade. O Espírito Santo de Deus trabalhando na individualidade, aplicando na sua individualidade a cada um de nós. Nós podemos ouvir, nós podemos entender muito bem esse texto, mas nós podemos aplicá-lo de forma diferente aqui. Podemos aplicá-lo de forma diferente. A todo aquele que te bater em uma face, volta-lhe também a outra, entrega-lhe a outra. Sabe por quê? Na individualidade, porque ele se aplica às nossas relações pessoais. As nossas relações pessoais. Irmãos, começa lá no nosso lar, irmão. Começa no nosso lar. Nós muitas vezes queremos exercer a primazia, queremos o primeiro lugar, queremos ser o primeiro de tudo. Nós não damos o lugar a outrem. Quando o almoço vai para a mesa, nós precisamos ter um certo controle para chegar todos na mesa e almoçar ao mesmo tempo e ouvir a oração de agradecimento a Deus. Porque alguns já querem almoçar primeiro. Mas tal pessoa ainda está para chegar do trabalho. Mas eu já vou comer, não vou esperar. Eu estou trazendo só uma pequena coisa, entendeu? Mas nas nossas relações no lar, muitas vezes há os atritos. Há ou não há? Todo lar tem, irmão. Todo lar tem. São pessoas que vivem lá. E também, irmão, nas nossas relações, seja onde for, sempre vai haver atritos. Porque nós somos seres sociais, trabalhamos nossas relações pessoais, na nossa pessoalidade uns com os outros. Quem trabalha aí em empresa, banco, seja lá o que for, sabe disso. Nas relações vão ter problema, sabe, né? E esse princípio precisa regular a sua vida nas questões pessoais. Na nossa vizinhança, faculdade, seja lá onde for, onde Deus te colocar, essa questão da pessoalidade, da individualidade, da relação pessoal, sabe, você vai precisar se relacionar com alguém, ou com um grupo, ou com muitas pessoas. E esse princípio que Jesus traz, irmãos, ele é um princípio que o cristão deve aplicar na sua vida. É fácil oferecer a outra face, é fácil ser ofendido e chegar com a pessoa e dizer: meu irmão, me perdoe, sabe? Eu fui ofendido, mas me perdoe, eu quero que você me perdoe. É muito difícil. Não é fácil, irmão, não é fácil. Ele precisa de um esforço muito além das nossas forças naturais humanas. Ele precisa de um esforço espiritual. Por isso, só o crente pode ter esse princípio de dar a outra face para alguém que lhe ofende. Isso diz respeito, irmão, a comportamento cristão. Comportamento cristão no tocante às suas relações pessoais.
Um pouco antes, aí no Sermão do Monte, quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, e depois ele disse: vós sois o quê? A luz do mundo. A luz do mundo. Ele estava falando de diferença no mundo pecador, de diferença, irmãos, em qualquer grupo que você está inserido. E ele diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Irmãos, a sua luz não vai brilhar apenas por você ser chamado de crente lá no seu local, sei lá, de trabalho, casa, onde for. Não somente por isso. A sua luz não vai brilhar apenas por você ter uma compreensão correta da palavra de Deus. A sua luz vai brilhar verdadeiramente nas suas relações pessoais, no seu comportamento como cristão, nas suas atitudes, sabe, com o ser que você se relaciona, seja crente ou não crente. Então Jesus diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Porque essa capacidade de viver uma vida que glorifica a Deus vem do próprio Deus, sabe? E é um esforço nosso, irmãos, é um esforço nosso. Não resistais ao perverso, mas a todo que te feriu uma face, volta-lhe também a outra. Jesus está se dirigindo aos que provaram do novo nascimento, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que ele já descrevera nas bem-aventuranças. E o que Jesus fala sobre esse estágio? Bem-aventurados, o que é que ele diz? Os humildes, né? Os humildes de espírito. Quem são essas pessoas, irmãos? Quem são essas pessoas capazes de ser afetado em alguma relação e deixar com Deus para que Deus trabalhe na sua vida e na vida do outro? São esses humildes de espírito. São esses que reconheceram sua total incapacidade espiritual e dependem totalmente do Espírito Santo na sua vida, dependem de Deus na sua vida. Eles são conscientes que são pecadores e, como pecadores, são totalmente dependentes da graça de Deus, totalmente dependentes de Deus. São esses são os humildes de espírito. Jesus falou sobre esses, falou sobre os que choram, né? Choram seu pecado, sabe? Choram por seus pecados, sabe que o pecado é uma força dentro deles. Por isso, muitas vezes, se lamentam diante de Deus, colocando as suas vidas para que Deus cubra também com o seu amor e com a sua graça. São os mansos, neles há um espírito de mansidão. O que é isso? É um espírito que não é controlado pelos ditames deste mundo, mas controlado por Deus, controlado pelo Espírito Santo de Deus. São esses, irmãos. São esses que o Senhor coloca como capazes de serem afrontados, serem prejudicados, de serem esbofeteados e entregarem a outra face. Porque quando eles fazem isso, eles estão entregando a vingança, o desejo, né, de fazer o mal a outro, estão entregando a Deus, para que Deus controle o seu coração. Esses também têm fome e têm sede de justiça. Então, esse ensino de Jesus, ele contrasta de fato com o ensino dos fariseus e dos escribas. E essas atitudes, irmãos, que Jesus coloca aqui, elas só são capazes realmente de serem exercidas por aqueles que já nasceram de novo, por aqueles que são
chamados cidadãos dos céus, aqueles que reconhecem o reino de Deus dentro de si. São esses que são capazes de viver e experimentarem realmente isso do Senhor. No versículo 40, Jesus vem falar aqui, 41, ele diz: olha, se alguém, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. De acordo com a lei judaica, um homem não podia de forma alguma ser despojado das suas vestes mais externas, Ele não poderia ser despojado, porque apareceria mais o seu corpo. Mas muitas vezes eles, por incapacidade de pagar alguma dívida, a pessoa levava até ao juiz para que aquele homem pudesse entregar pelo menos a sua capa, a sua capa como pagamento de uma dívida que ele tinha. Então Jesus, tanto no 40 como no 41, ele vai falar sobre leis novamente aqui. Ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Em relação à milha, era a obrigação do estrangeiro que era conquistado por alguma nação e estava naquela nação, de carregar bagagem. Por exemplo, e o israelita, para eles isso era a maior humilhação que eles poderiam ter. Chegar um romano, e chamar um israelita: ei, vem cá, vem tu aqui, carrega minha bagagem. Ele tinha a obrigação, senão seria morto, de carregar 1 milha a bagagem daquele romano. Pelo menos 1 milha ele tinha que carregar. Isso realmente talvez trouxesse uma angústia, porque o israelita realmente, até hoje, ele ainda é um povo assim, o judeu muito orgulhoso, por ser chamado, o povo de Deus. Então ele é muito orgulhoso. Isso talvez trazia um constrangimento muito grande, imagina, E ao final dessa milha, aquele romano, fosse soldado ou não, ele poderia chamar uma outra pessoa, mas a obrigação daquele primeiro era carregar 1 milha a bagagem daquele homem. Imagina, Aí chegando ali, ele chamava um outro para carregar, se ainda não tivesse chegado no seu local para onde ele queria ir. Jesus então diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, tu vai com ele 2. Para lá, Jesus está então aumentando, a obrigação. Eu imagino como eles reagiram naquele momento. Senhor, já é humilhante para nós, já é uma vergonha muito grande para nós ser chamado de tal local para carregar a bagagem de um romano. Tu diz que nós devemos carregar 2 milhas. Jesus não estava falando isso. E com respeito à capa também, Jesus não estava falando isso. Essas 2 ilustrações de Jesus diz respeito a leis criadas pelos homens. E se tem uma coisa que não gostamos, irmãos, é de leis. Se tem uma coisa que nós não gostamos, é de leis, principalmente quando elas vêm para nos corrigir, para nos cobrar, ou alguém
quando chega o carnê do IPTU na sua casa, manda fazer um bolo, se alegra, né? Puxa vida, chegou o meu IPTU, né? Vou pagar. Os homens aí que têm carro, as mulheres, poxa, legal, está se aproximando o meu IPVA, né? Eu acho que eu vou até antecipar com muita alegria. Quem é que faz isso? Quem é que gosta de leis? Quem é que gosta de imposto? Quem é que gosta de pagar algum imposto ou alguma taxa imposta aí pelos governos, pelas instituições? Outra, quem é que gosta de pagar imposto de renda? Isso dói na carne, né? Pagar imposto de renda. Quem é que gosta? Ninguém gosta, irmãos. Ninguém gosta. Jesus traz essas ilustrações aqui que diz respeito a leis humanas, a leis dos homens, né? A lei dos homens. Mas ele não está falando da lei humana, da lei dos homens. Ele está falando de uma lei espiritual que diz respeito ao novo nascido. Novamente eu trago, né, essa palavra, ao novo nascimento, a respeito disso que ele está falando. Como cristãos, irmãos, como servos de Deus, como pessoas que têm experimentado, né, do novo nascimento, nós devemos ir além. É isso que Jesus está falando. Ir além daquilo que nos é pedido, ou que é nossa obrigação. Não fazer somente aquilo que nos é exigido, mas ir além, daquilo que nos é pedido ou exigido. Às vezes, irmão, nós temos, por exemplo, eu vou trazer uma ilustração aqui, bem que diz respeito a nós. Nós temos, às vezes, uma programação em que nós temos aniversário, alguns comes e bebes ali, né? E aí tem um monte de mesas, né? Cadeiras, tudo foi feito bacaninha, mas lá no final nós temos que retirar tudinho, não é verdade? Temos que retirar. Pela lei da igreja, é só o Adiel que deveria fazer isso. Por quê? Porque ele é o zelador, não é verdade? É verdade. Mas pela lei espiritual, vamos colocar assim, essa é uma obrigação de todos nós ajudar no final, para que tudo seja tirado, para que todos os irmãos possam então sair e ver que tudo está arrumado. Mas a gente não percebe isso, a gente percebe algumas pessoas realmente ajudando, né? Então essa exigência de Deus, de Jesus, é que a pessoa vá além, um pouco além. Eu estou trazendo uma ilustração talvez bem, nossa aqui, mas quantas coisas às vezes são exigidas a nós, talvez no trabalho, né? Talvez no nosso lar, talvez na faculdade, que demanda um esforço muito grande, que só mesmo, irmãos, com a capacidade do Espírito Santo trabalhando no nosso coração, é que nós podemos, de fato, ir além. Na qualidade de crente, o nosso estado, não somente mental, mas também a nossa condição espiritual, ele deveria ser, de uma tal maneira, que coisa alguma nos fizesse talvez se sentir ofendidos. Eu não vou fazer isso, eu não vou retirar as mesas e cadeiras, que não é trabalho meu. Eu não vou fazer tal coisa porque também isso aí não diz respeito a mim. O que Jesus estava falando é para que os seus discípulos, eles fossem além daquilo que era pedido a cada um deles, bem além, e não ficassem somente naquilo que era exigido por lei. Irmãos, na qualidade também
de crentes, de cristãos, de homens e mulheres, sabe, nascido de novo, nós devemos ir além. Nós devemos fazer mais daquilo que é exigido a nós. E finalmente, já concluindo também, Jesus diz: dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Também é uma das maiores dificuldades do ser humano, né? Ele dá sem que a pessoa possa pedir. Aquele Jesus ainda vai um pouco além, ele dá a quem te pede. Mas é muito difícil para nós, irmãos, né? Porque nós temos essa tendência ao egoísmo, ao egocentrismo, né? Tudo pertence a mim, tudo é meu. E essa questão finalmente é tratada por Jesus aqui. Quando ele diz: dá ao que te pede, não volte as costas. Então, se eu tenho possibilidade e eu tenho condições de ajudar alguém, eu devo ajudar. Eu devo ajudar. É dever meu ajudar. Tiago fala muito na sua carta sobre isso. Traz esses ensinos também a todos nós. Olha, se o teu irmão vai lá na tua casa e te pede alguma coisa: irmão, vou orar por ti, vai em paz, e tu tens como suprir a necessidade desse irmão e não supre, ele diz: nisso estás pecando. Mas nós temos também essa tendência, né? É meu, sabe? Eu vou usufruir. Quando Jesus diz: dá ao que te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Estava lendo um texto que Jesus não está reforçando aqui que devemos ajudar. Se um alcoólatra, por exemplo, chega com você todo, sabe, cheio da bebida alcoólica e lhe pede algum valor e você tenha que dar a ele. Não é isso. Porque você sabe que ele vai pegar aquele valor e vai voltar a beber, né? Mas é justamente ajudar naquilo que precisa, ajudar a pessoa no que precisa. Aquilo que fazemos, irmãos, tudo aquilo que fazemos é muito importante, porque o que fazemos indica aquilo que somos. Seja no primeiro ensino, na primeira ilustração de Jesus, seja no segundo da capa, ou seja no terceiro, que é andar a segunda milha. Aquilo que fazemos é muito importante, porque indica aquilo que somos. Aquilo que somos. Então nós precisamos nos esforçar sobremaneira, mais e mais, nas nossas relações como cristãos. Seja onde você está inserido, na sua casa, seja em qualquer local, seja, sabe, na igreja, nós precisamos nos esforçar mais e mais. E para isso nós precisamos muitas vezes nos negar a nós mesmos, né? Jesus citou isso no Evangelho de João: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um esforço sobre-humano, é um esforço sobrenatural. Queria só concluir com uma declaração que foi feita por George Miller a respeito de si mesmo. Isso parece ilustrar muito claramente, né, sobre o nosso dever como cristãos e sobre este ensino também. Ele escreveu dessa maneira: houve um dia em que morri totalmente. Morri para George Miller e suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação e censura. Morri para a aprovação ou condenação da parte de meus próprios irmãos e amigos. E desde então tenho me esforçado tão somente
para ser aprovado por Deus. Nós terminamos então esse estudo, essa palavra, com essa declaração de George Miller. E de fato é isso. É morrer para a minha vontade, para minhas preferências, para os meus gostos, para aquilo que eu penso ser, às vezes até o certo, o correto, e deixar que Deus comece a viver em mim, para que eu seja aprovado por Deus.